E, a partir da eloquência do silêncio, vamos entrar em contato com o mistério. Que é lindíssima, é nosso prelúdio, uma música franciscana, que tem a nossa cara. A gente já cantou essa música aqui algumas vezes, né, Rosana? Inicinho de outubro, festa de São Francisco, dia 4. A gente sempre celebra, né? O protestante dos protestantes, o evangélico dos evangélicos, São Francisco de Assis. Por isso, antes da nossa oração inicial, depois desse prelúdio lindíssimo, nós vamos ouvir Renato Teixeira, Irmãos da Lua. Essa música, outra música com espírito franciscano, né? Hoje é dia de Santo Agostinho, grande e polêmico santo intelectual, pensador, filósofo, teólogo da Igreja Latina, da Igreja Ocidental. Claro que toda grandeza traz consigo também polêmicas e também experiências muito apequenadoras. Muito da obra desse autor foi utilizada no século XII para legitimar a Inquisição. Olha que loucura. E também para controlar a sexualidade, sobretudo da mulher. Mas, apesar dessa face um tanto obscura e extremamente negativa, é o grande teólogo do amor, por exemplo. É o teólogo da graça, da experiência de gratuidade, da ausência de débitos, créditos na relação com Deus. Mas, mais do que isso, é alguém que distingue duas experiências de amorosidade, uma narcísica e uma promotora da liberdade. A primeira, a concupiscência, a segunda, a caridade. E exatamente quando ele pensava o que seria caridade, não como essa lógica tosca, meritocrática, que quanto mais a gente faz por alguém que está abaixo de nós, mais a gente cresce. Essa visão um tanto
funcionalizadora. Eu faço por alguém melhor para que eu cresça através de alguém que é menor. Ou seja, usar o outro como escada. Mais do que isso, ele achava que amor tem a ver com promoção de felicidade e liberdade. Então, ele está comentando, certa vez, a primeira epístola do evangelista João. E lá naquela epístola, vocês devem se lembrar, tem aquela frase clássica: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E depois que ele comenta toda essa parte, ele diz assim: ama, faz o que quiseres. Se te calas, cala-te por amor. Se falas alto, fala por amor. Se ralhas, ralha por amor. Em tudo que fazes, faze por meio do amor, porque do amor não pode nascer senão o que é bom. Ama, faz o que quiseres. A nossa comunidade, ela nasceu para isso. Não é um medo, nem a lógica dos créditos, dos débitos, dos dividendos teológicos. Nada disso. A gente está aqui para aprender um amor que promova a liberdade. Esse é o termômetro da nossa fé. Não é a doutrina, não é o sucesso, não é o céu, não é o medo do inferno. É a qualidade de um amor que é exercido promovendo liberdade. Nosso culto, ele só celebra isso. E se a gente terminar daqui a 50 anos, a ir e acabar, a gente só vai ter celebrado isso ao longo de tantos anos de estrada. A gente nasceu para isso e vai morrer para isso. Amando, querendo promover a liberdade. Vamos fechar os olhos em oração e começar nosso culto pedindo para que esse espírito de beleza, de leveza, de amorosidade, de liberdade, esse espírito antinarcisista, sem contabilidades religiosas, sem medo do inferno, sem interesse por céus, que esse espírito de abertura para a vida, para o outro, para a gente, para o mistério, para o Cristo que ressuscita, morre nas injustiças e volta a respirar nas lutas por dignidade. Que esse seja o sentido da nossa fé. Amar, promovendo muitas liberdades. Obrigado, Paizinho, porque nos reunimos mais uma vez para celebrar o amor e a liberdade. No mundo ressequido de amorosidade, a gente quer criar poesias. No mundo cuja feiura se naturaliza, a gente quer celebrar belezas. Mas não quaisquer belezas. Belezas que façam a criação ser realçada, ser embelezada. Que façam os rios, os mares, os gafanhotos, as criaturas mais diversas, as vidas não humanas e também as vidas humanas serem dignas de ser vividas. Nós queremos uma fé maior do que as doutrinas. Nós queremos uma fé maior do que os medos. Nós queremos uma fé maior do que o interesse pelo céu e o temor do inferno. Nós queremos uma fé cujo sentido seja o amor gratuito, o amor a despeito de, o amor em liberdade, o amor que promove a liberdade. Dá-nos coragem para isso. Anima esta comunidade, que a gente saia daqui tendo como termômetro da nossa fé um amor que celebra a liberdade nos cantos e recantos da vida e da morte. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, mais uma. Vamos cantar Tenho Sede, nosso grande preto velho Gilberto Gil. E os meus olhos
junto com a Rosana, essa música linda. Lindo, né? O cancioneiro popular brasileiro tem músicas tão espiritualizantes e espiritualizadas, né? Nós vamos compartilhar esse texto do Mário Sérgio Cortella, que foi aluno do Paulo Freire, um dos alunos mais famosos do Paulo Freire. Foi o Cortella, por incrível que pareça. Ele agora está aí na televisão, na moda e tal, mas que foi orientador do doutorado e tudo mais, foi o nosso grande Paulo Freire. Vou pedir para a Patrícia ler o texto. Um texto que fala de humildade. Pode ser? Vai lá. Tem gente que esquece que não precisa diminuir o outro para crescer. Uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer. Há pessoas que são tão arrogantes que elas só conseguem se levantar se elas diminuírem a outra pessoa. E há pessoas inteligentes que crescem junto com o outro. Então, vamos lá. Ele pede duas pessoas. Uma arrogante, que não possui humildade, e o critério que ele coloca aqui, não sei se vocês pegaram aqui, ela só cresce em detrimento do outro. Ela não consegue crescer junto do outro. E depois tem aquelas pessoas cuja inteligência faz com que elas cresçam com o outro e não em detrimento do outro. Esse é o texto. Tem a ver com o evangelho de hoje, de certa maneira, uma maneira não tão clara, mas tem. Mas é um dos sentidos bonitos da humildade, que é muito diferente de auto-humilhação. E, geralmente a gente confunde isso, vê o camarada se arrebentando, se flagelando, e ele está se destruindo e a gente está dizendo, olha que exercício de humildade. Não é isso. Aqui é um pouquinho diferente. A humildade ela está baseada numa relação com o outro, onde a gente só cresce e floresce porque a gente diminui o outro, ou a gente cresce e floresce ao lado do outro. Então, ele coloca essas duas possibilidades. Eu me lembro de ter falado várias vezes aqui que a língua latina, mais do que a grega e a hebraica, guarda um sentido para a humildade mais bonito. Humilitas, que pode ser traduzido por humilhação também é traduzível por humildade. E as duas vêm de humus, que é uma expressão que pode ser traduzida como terra fértil, como terra que faz crescer, pode ser também. Há uma concepção de humildade, então, que tem a ver com fertilidade. Entende? Através de uma terra fértil, a planta cresce, a flor aparece. Então, não é humilhação. Aqui, ele está contrastando humildade com arrogância. Então, a gente vai pedir, é por isso. Que crescimento é esse que a gente quer ter? Que pode ser mensurado pela presença do outro na nossa vida. Um crescimento bem capitalista é aquele que, quando uma empresa aparece, as outras desaparecem. Ou quando na Forbes um bilionário aparece, os desempregados não aparecem. É isso. Para a gente aqui, o que a gente deseja para crescer sem que o nosso crescimento seja em detrimento do outro? O que precisamos para a nossa espiritualidade? Ter na humildade, não humilhação, mas florescimento, sabe? Compactuação, companheirismo. O que seria? O que pedimos? O pessoal online pode pedir, pode escrever, pode falar, que eu repasso aqui para a comunidade fazer no momento de oração. O que pedimos? Crisão já está rindo. Crisão já vem, né? Já está vindo? Está vindo aí? Está vindo? Eu posso ter uma atitude de autoridade, mas eu quero que possa atravessar os meus valores, possa ter um caminho para eles. Até de uma forma automática, dos nossos valores. Só de olhar. Bonito isso. Então, a Crisão, que trabalha com
crianças e adolescentes, está pensando numa relação onde a autoridade então tem a ver com autoritarismo. E a presença dela possibilite o crescimento, favoreça os outros. Prisão, essa palavra, eu adoro essa palavra autoridade, que a gente usa no sentido de castração, eliminação, rebaixamento, e tem mesmo, eu vou dizer, diria até que a maioria. Você sabia que a história dessa palavra, auctoritas em latim, vem de um verbo, algere, que significa expandir. Autoridade não é controle. É diferente do que a gente fala. Assim como humildade não é humilhação, entende? Então, uma autoridade, ela pode ser exercida no sentido de que o outro pode ser expandido. Isso. Não é uma relação vertical, como a gente imagina sempre, né? Pode ser uma relação horizontal. A gente pode ser um trampolim para que o outro vá para cima, né? Então, seu pedido é muito, muito adequado para o nosso culto. O que mais? Uma conferência, uma palestra do Marcelo, porque ela fez um perfil. Essa seria só para os meses, marca duas, mas sobraram muitas vagas. Então, eles abriram para nós funcionários. Então, eu tive o prazer de ouvir Marcelo de Portela. Então, ele começou a palestra exatamente assim. Gostaria que vocês me dissessem, quem sabe, quem é o autor da música A Praça. Fez o silêncio sepulcral. Ele vou reformular. Alguém de vocês sabe quem é o autor da música A Praça? E aí ele disse, vocês não sabem, mas eu sei. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, da música A Praça, a fulana de tal, e sabe, a palestra, é a simplicidade, a humildade que os juízes não gostam. O juiz, conheço. Tem aula lá para essa galera aí que você está falando. Então, ele falou estar na humildade. Não sei. É quando a gente diz não sei, a gente Vamos pedir por isso. aí a humildade medida, né? A primeira parte. Bonito isso, moça. Você tinha me contado essa história. A Musa contou aqui uma história de uma palestra do Mário Sérgio Cortella, lá no TRT. E ela está dizendo que o eixo dele, ele começou a palestra falando sobre, perguntando no autor de uma música que os juízes e embargadores não sabiam, e aí ele colocou exatamente isso, né? Que cada um tem um limite intrínseco no seu conhecimento, e desconstruindo exatamente esse lugar vertical, né? Que a partir do qual muitos juízes falam, né? Então, vamos pedir por isso, que a gente saiba dizer, eu não sei. Ele fala exatamente assim, vocês não sabem, mas eu sei. Assim como vocês sabem uma porção de coisas Que eu não sei. Tão simples, né? Muito bom. Quem mais gostaria de pedir? A Érica colocou aqui uma frase. Ela falou que veio a frase à cabeça dela, né? Veio à cabeça uma frase de Paulo Freire: a sala de aula é um espaço de troca. Sair do lugar do mestre para o lugar do caminhar ao lado. Vamos pedir isso. É isso. Vamos pedir isso. Chama-se no Paulo Freire de docência. O mestre ensina enquanto aprende e aprende enquanto ensina. De docência. Troca. Quem mais gostaria de pedir? Para fortalecer a potência revolucionária da humildade. Se ninguém for falar nada, vamos fechar os olhos. Vou pedir à querida Cristina Machado Gouveia, cujo nome verdadeiro é Crisão, para orientar-nos nessa oração, pedindo a força e a fragilidade da humildade para a nossa fé.
vozes, no estado dos nossos corações, dos nossos atos, para que a gente aprenda cada dia a se atravessar, ser atravessado pelas pessoas, que Jesus possa nos amar de Deus, e que a gente possa estar nas mãos dadas no nosso caminhar, para fazer o sincero Amém. Obrigado, Crisão. Nós vamos cantar, antes da leitura do Evangelho, a música do Geraldo Azevedo, linda, Semente e Fruto. Você que escolheu? Foi a Zani que escolheu? Gostei. Bonito. Obrigado, pessoal. Olha, o texto de hoje é uma continuação do texto que o Jacqueline falou na semana passada. Aliás, Jacqueline deu um show aqui, né? Vocês viram? Cláudia chorou, se jogou no chão, pediu perdão, falou, nunca mais faço isso que eu venho fazendo na minha vida. Pediu casamento e vi. Eu, Jacqueline, até pedido de casamento você recebeu aqui. Não. Ele falou que eu estou muito barata. Você está muito barata. Eu percebi. Ó, o texto é o inicinho, o primeiro verso tem a ver com o texto que o Jacqueline falou, e depois pula para uma parábola de Jesus, um comentário de Jesus. Diz assim: aconteceu que ao entrar
num sábado, na casa de um dos principais fariseus. Então, olha o personagem da história de hoje, né? Em outros textos, a tradução diz o chefe dos fariseus. Para comer pão. Eis que o estavam observando. Eu gosto, parece um detalhe, mas não é não. As pessoas estavam observando Jesus. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os demais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e que o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar, eu adoro essa, olha que maluquice de Jesus, cara. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convides e sejas recompensado. O problema da recompensa, um problema sério para quem é de igreja. Né? Adora recompensa. No final, a gente acha o tesouro. Né? É brincadeirinha que a gente joga, né? No jogo de criança, é mais ou menos como a gente imagina, né? O imaginário cristão. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Vou repetir. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. Cara, Jesus é muito maluco. Ele vincula a bem-aventurança à impossibilidade da gente não ser recompensado. E aí continua. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vamos lá, vamos pegar só uns detalhezinhos, tá? A coisinha boba hoje, não vou ficar viajando tanto. O Botafogo está empatando com o Flamengo, já vi. Tá? E está jogando, está 50% de bola a cada lado. Então, o pessoal flamenguista que está torcendo contra mim, já estou dando essa notícia para vocês. E mãezinha acabou de chegar aqui, então tudo está mudando. O placar pode acontecer, tá? E eu acredito em milagres, tá bom, Patrícia? O placar pode romper e a Patrícia vai ficar chorando hoje no final do culto. Porque ela fica me amaldiçoando todo o jogo do Botafogo. Tá? Quanto está o Flamengo? Não, 0-0. 0-0. Calma. Então é uma coisa breve. Jesus... tá acabando agora. Então, Jesus entra num lugar, na casa de um dos principais fariseus. Vamos lembrar que os fariseus, dentre as suas regências, vamos chamar assim, naquele tempo, eles tinham uma prerrogativa importante, eles uma espécie de catequistas populares, e eles disseminavam a lei exatamente muito fora das redondezas do epicentro de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e, ao mesmo tempo, eles eram conhecedores pelo rigor de observância da lei, da Torá, vamos chamar assim, das 613 leis que compõem toda a construção do judaísmo no tempo de Jesus. Então, eles tinham esse rigor. Então, quando Jesus entra, diz o texto que eles observam Jesus. Pergunta bem boba. Qual o significado desse verbo observar nesse texto? Se fosse prova do Enem, entendeu? Qual o significado? Né? Tem uma palavra em grego que está sendo usada aqui, não vou ficar falando para não ficar com essa bobeira de preciosismo, mas tem uma palavra que ela é necessariamente ambígua. Quando um cientista ele observa um fenômeno, ele não está interessado, como muitas vezes um poeta, uma poetisa, quando se depara com o mesmo fenômeno, eles fazem. Vem a Lua que um astrônomo não vê. E na Lua vê
o coração dos amantes. Um astrônomo é diferente. Ele está interessado em leis que expliquem um determinado fenômeno. Então, existe uma diferença entre a observação de quem quer desvendar, produzir uma lei que controle um fenômeno, e uma observação que contempla e saboreia um fenômeno. Tem um abismo. Eu me lembro que quando estava começando com a Rosana, há quase 18 anos, só como é que é o amor é vencedor lá na minha casa. Entende? Há quase 18 anos, quando a gente estava começando, estava um pé d'água, a gente dentro do carro que ela tinha, um pé d'água, e tocou uma música que ela botou, não sei porquê, do Chico Buarque. E alguma coisa aconteceu ali que eu falei, putz, ferrou. Eu juro que eu pensei, não dá mais para ir para trás, cara, não dá mais para sair. Aconteceu alguma coisa ali. E aí, eu contei essa experiência para um amigo meu que, na época, fazia mestrado comigo em filosofia. Eu falei, caramba, rapaz, acho que não dá mais para voltar atrás. E aí ele falou assim para ela, ó, tá chegando, a mãezona chegou, cara. Ela tá ali na televisão, agora ela tá ouvindo. Ela tem parte, ela tem parte. O que é isso, cara? Uma mãe de santo cai e um pai de santo, os dois caem numa igreja do nada. A gente aqui. Bem que eu vi que ela desligou a imagem dela aqui, falei, houve alguma coisa lá no terreiro, chegaram os dois aqui. Mas, olha, vamos celebrar depois a Eucaristia, tá? E aí, eu me lembro que eu comentei com esse rapaz que estava fazendo uma dissertação de mestrado sobre poesia. E falei, rapaz... E aí ele contou uma experiência dele que é o seguinte, ele era casado com uma professora de química e de brincadeira, no Dia dos Namorados, ele deu para ela um livro de química. E aí, na primeira página do livro, era uma tabela periódica. E a namorada chegou para ele e falou assim, olha só, se você me ama, a única coisa que você não vai me dar no Dia dos Namorados é uma tabela periódica. E aí ele falou assim, olha, só uma brincadeira. Aí ela falou assim, mas o que vem junto com essa tabela periódica? Ele falou assim, não, a gente vai jantar. Aí ela falou assim, mas não veio nenhuma flor? E aí ele falou assim, no jantar. Aí ela falou, seu safado, só vou ganhar flor porque eu te avisei. Aí ele falou assim, mas veio um poema do Carlos Drummond de Andrade. E aí ela riu e falou assim, Carlos Drummond eu aceito. E aí ele comentou para mim, falou assim, Alexandre, tudo que uma pesquisadora de química quer no Dia dos Namorados é se esquecer da pesquisa e morrer na contemplação. Cara, é isso mesmo, cara. Uma vez que eu dei... A Rosana se lembra dessa história? A gente estava indo na casa do Papizo celebrar. Você lembra a casa do Papizo? Eu fui pegar um dinheiro no banco e fui trocar um dinheiro. O rapaz estava vendendo flores de plástico. Você se lembra dessa história? Antes do culto. E eu falei, vou trocar R$5 uma florzinha de plástico, igualzinha à flor real. E aí dei a florzinha de plástico, ela olhou para mim e falou assim, isso aqui é de plástico. Eu falei assim, é de plástico. Eu fui tirar o dinheiro. Eu falei para ela que eu pensei nela, obviamente. Aí eu falei assim, mas ela falou assim, mas o que eu quero com uma flor de plástico? Eu falei, você reclama das outras que você tem que ficar regando, que elas morrem rápido? Essa aí não morre. Ela falou assim, mas que mulher gosta de receber uma flor que não morre? O que eu quero dizer com isso? É que a observância dos legalistas religiosos é sempre um olhar de controle. Eles olham para a gente, elas olham para a gente, e através da gente vem o código religioso. Códigos religiosos não são contemplados. Eles são assimilados para nos darem o poder que a gente pode controlar o comportamento e a vida alheia, assim como a nossa. E é exatamente em relação a esse verbo observar que toda a história se funda. Porque os fariseus, como eram observadores da lei, extremamente rigorosos, eles eram reféns de códigos doutrinários. E os códigos doutrinários, eles, ao invés de ser meios, eles são fins em si mesmos. E esse é um problema para a nossa espiritualidade. Quando o que é meio vira fim, sabe? Quando o que é meio vira fim.
As pessoas na Idade Média brigavam por causa da explicação correta do que se dava na hora que um padre, ao celebrar a Eucaristia, dizia a fórmula da consagração. Era uma briga interminável, sabe? Tinha gente excluída, tinha gente silenciada, tinha gente que perdia o direito de celebrar por 1, 2, até 5 anos. Tem gente que perdia os bens seus e da família. Muito maluco isso. A gente vê alguém, e através de alguém vê o código. E só vê esse alguém em adesão ou desacordo com o código. Um código que era para ser um simples meio, um simples instrumento, se torna um fim. Isso é um problema sério. Quando um código ritualístico, por exemplo, a fórmula de consagração, quando isso vira um fim em si mesmo, imediatamente a gente se enfermiza. A mãe Viviane está aqui, o pai Adriano está aqui. Eu estava na UERJ essa semana e eu dou uma disciplina na UERJ que tem gente de candomblé de Umbanda que frequenta. Eu até meio maluco. Falei, caramba, esse povo está ficando maluco, que vai lá. Quando terminou, a gente foi fazer um lanche. Ali tem um lugarzinho para tomar um mate, tem um biscoito Globo que eu gosto. A gente estava ali batendo um papo. E um professor da UERJ, que é meu aluno, ele é professor da enfermagem, e ele tem um núcleo de pesquisa que se chama Religião e Saúde. E ele frequenta terreiros, ele frequenta templos budistas. Aí, é um cara espetacular. Ele frequenta igrejas pentecostais, porque ele quer ver relação de fé e saúde. E ele orienta muitas mães de santo, até que eu conheço, porque elas pesquisam fé e saúde nos seus terreiros, na sua tradição religiosa. Ele chegou para mim e falou assim, Alexandre, a gente que investiga essas coisas com um olhar crítico, a gente chega em algumas casas e a gente quer muito bem daquela casa, mas a gente vê e esse rapaz é protestante, ele com a cabeça muito aberta. Ele falou assim, a gente vê como essas pessoas também são reféns dos seus ritualismos. E ele me contou diversas experiências, eu até contei uma para a Cláudia agora, mas ontem, quando a gente estava indo no pessoal lá em situação de rua, foi ele que estava me contando essa experiência. Até uma mãe de santo, nesse caso, de candomblé Jeje. E ele falou assim, como as pessoas elas são apegadas à maneira X do rito, como que se perseguem pessoas exatamente em nome desse rigorismo e tal. E aí eu falei para a Cláudia, a mesma coisa que eu falei para ele, eu falei, engraçado, depois da Revolução Cubana, em Cuba, a santeria, que tem uma matriz iorubá muito forte, não podia ser realizada em terreiros, era proibido, e também as esquinas, as encruzilhadas também não podiam ser usadas. Às vezes a pessoa levava uma oferenda, um ebó, num cestinho que cabia literalmente na palma de uma das mãos, para que pudesse botar depois no bolso. Chegava ali com coisas mínimas, ali. Falava, não podia falar alto, falava de maneira balbuciando as palavras em Yorubá, recolhia na hora, botava no bolso e jogava fora em casa. E não é que acontecia? Entende o que eu estou dizendo? Observância. É uma tecnologia de controle. É como mães e pais fazem, achando que sabe o que é melhor a priori para as suas filhas e filhos. Recentemente saiu um documentário que está no YouTube, uma parte, de relações tóxicas entre mães e filhas. Seja de competição, mães que competem com as filhas, quem atrai mais o olhar dos homens, que loucura, como mães que obrigam as filhas a terem um corpo ideal que elas não têm. Uma das filhas, quase 19, 20 anos, foi morar com a avó. A menina com crise de ansiedade e depressão. E a avó entrou na justiça, a avó com o pai já tinha morrido. O que aconteceu? A mãe não pode ficar a 500 metros dela. Por quê? Porque ela olhava a filha e via o código de magreza do nosso tempo. Como assim? O que é um meio se tornou um fim. E a gente transforma uma filha em refém de uma porcaria de um código de magreza. Quem é a mãe para dizer
Qual é o corpo perfeito para a filha? Quem sou eu como pai da Ana Luísa ou do Tomás? Quem sou eu? Como é que se constitui uma educação? Pela observância absoluta de um código? O código é um meio, nunca é um fim. O fim é o caminho, é a trilha, é como se caminha na vida. E se esse como se caminha é um lixo, por causa do código, revê o código, realoca o código, abandona o código. Mas a gente não pode fazer do código nosso caminho. Nenhum código, tanto do ritual, quanto de uma doutrina religiosa, como código moral, como código sexual, nenhum código. Porque a gente não vê o outro. A gente vê o código através do outro. E a gente não percebe quão violento é o nosso olhar, que não contempla, que não é o olhar de Deus depois de cada dia da criação. E viu Deus que era bom. Aquilo é um mito, mas viu Deus que era bom. A mãe olha a filha e vê que a filha é um lixo. Tem alguma coisa errada aí, são duas observações. Mas o texto continua. Ele vai à casa do fariseu, está todo mundo observando ele, e ele percebe uma coisa, que faz parte da lógica das observações que controlam, a gente se hierarquizar. A gente se hierarquiza. E como eles estavam na casa do principal dos fariseus, do chefe, como diz a outra tradução, quando a gente senta próximo do chefe, a gente mostra que a gente tem a intimidade com aquele que é reconhecido por todo mundo como o grande observador, né? Como aquele olho do Big Brother, como o olho do Deus da nossa tradição. Já viu que Deus é um grande olho? É um grande olho que nos observa com o código na mão. E a gente vai morrer, e ele vai pegar aquele código e vai nos colocar no lugar de objeto e vai falar se a gente está de acordo ou não com aquele olhar. A mesma coisa que a mãe faz com essas filhas. A gente gosta de um Deus que faz isso com a gente. Entende? E a gente acha que quem tem mais intimidade com esse Deus tem mais intimidade com o código e com um olhar que também nos controla. A gente faz isso entre a gente, é só olhar no Instagram. A gente encontra a Ivete Sangalo. Aí tira foto com a Ivete Sangalo. Aí fala assim, caramba, a Patrícia conhece a Ivete Sangalo, tá lá no Instagram, entendeu? Se é alguém que é reconhecido por todo mundo, como dotado de uma certa autoridade, a gente sentar perto mostra que também a gente pode ter uma autoridade semelhante. Mas, no caso, as pessoas estavam na casa do cara que era controlador dos olhares. Então, olha que loucura. Quanto mais perto a gente senta desse cara, que é o dono do olhar observador, em nome de quê? De um código. Entende? As pessoas se sentem bem. As pessoas se sentem bem. Porque senta do ladinho do cara que tem a autoridade para um olhar controlador. Que loucura isso. Mas a gente aplaude isso aí. A gente aplaude isso nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas. Mas a gente aplaude isso também na Umbanda, no Candomblé, no budismo, no taoísmo. As religiões fazem isso. E vou falar uma, não vou falar o nome da santa nesse caso. Eu celebrei um casamento em 2013 com uma grande pessoa, uma figura muito conhecida por causa de uma religião oriental. Aqui no Brasil, por causa de uma religião oriental. É uma pessoa que eu gosto particularmente. Eu fui celebrar com essa pessoa o casamento de uma evangélica com um budista. E liguei para o Alcio, nosso amigo aqui, porque essa pessoa é ligada à mesma ordem religiosa, sem budista do Alcio. E quando a gente ficou conversando, eu e ela, assim, essa pessoa, na hora de celebrar, eu falei assim, você não gostaria que eu fizesse só a abertura e o final? Vai ficar uma coisa com menos de meia hora, casamento longo é um casamento chato. Eu faço uma abertura, dou uma palavrinha e faço fechamento e tal. Aí ela falou assim, eu tenho que fazer o casamento todo em japonês. Eu falei assim, mas as pessoas aqui, a gente estava no Rocha, depois do Maracanã. Eu falei assim, olha, eu mal conheço português, eu tenho dificuldade até de ler alguns livros antigos da língua portuguesa. E as pessoas, você acha que elas sabem japonês? Ela falou assim, o problema não era se as pessoas sabiam ou não sabiam. O problema é que ela não podia celebrar em outro idioma, senão não teria o efeito. Entendi. Essa pessoa é cobiçada para sentarem do lado dela.
E eu gosto dessa pessoa, estou falando que eu gostaria de sentar do lado dela. Mas não porque ela observa o código, por outras coisas. Essa pessoa, a gente sempre é maior do que isso. Mas a gente gosta de se aproximar disso. As pessoas estavam batalhando pela proximidade daquele que tinha a maior autoridade em observar um código. Entenderam? Então, a parábola de Jesus ela é contada contra isso. Foi chamado para o casamento. Ele está na casa do cara. Fala assim, vai lá para frente, não. Fica lá atrás. Se esse camarada te reconhecer, ele te chama mais para frente e tal. Mas não, para que não aconteça que você esteja lá na frente, depois ele mande lá ir para trás, porque tem uma pessoa mais importante que você. Não fique refém de um olhar que te reconhece à luz do código. Não fica. Não fica. Os códigos são meios. Os nossos reconhecimentos não podem também ser fins em si mesmos. A gente não pode ficar escravo de olhares que nos reconhecem à luz de códigos que nos julgam continuamente. A gente não pode. Não pode. Porque a gente vende a nossa liberdade. Quão pequena é a vida que está sempre buscando olhares que nos reconheçam à luz de códigos que nos aprovam. Eu já contei para vocês a história que eu fui paraninfo de umas turmas do Pedro II há muitos anos. E uma menina estava se formando, chorando sem parar, e ela queria que eu entregasse o canudo para ela. Eu entreguei o canudo, falei, pô, a menina pediu, chorando, entrega para mim, que eu te entreguei. Então tem que ter uma coisa estranha naquele choro. Eu falei assim, fulano, eu falei no ouvido dela, que a família queria tirar foto. Fulano, o que houve? Aí ela falou assim, meu pai morreu. Queria tanto que meu pai estivesse aqui. Meu pai era isso, era aquilo, e fez um grande elogio do pai. Meu pai ia ter orgulho de mim, meu pai ia ter isso, ter isso, ter isso, ter isso, ter isso. E pá, era um olhar aprovador. Mas na hora, me lembro que eu parei e disse no ouvido dela assim, eu tenho certeza que se teu pai te ama, ele ia querer que você esquecesse o olhar dele e aproveitasse o que você está vivendo. A imagem de Jesus é muito boa. Vai para o último lugar. Você já fez essa porcaria. Sabe? Não se exalte à luz de um olhar que te reconhece, porque te aprova à luz de um código. Não te exaltes por causa disso. E, se for possível, humilhe a si mesmo para não ser refém desse olhar. Vai ser sempre escravo. Vai ser sempre escravo. Ou seja, a gente aqui com o olho, esse grande olho que é Jesus de Nazaré para a gente. Ou Deus Pai que fica nos vigiando o tempo todo. Mas nos terreiros são orixás, são guias. Eu estava com o Lívio Barbosa, que é o pai de santo, né? Viajando. Vamos falar, desculpa aí, tá? Rodrigo, que é pastor, vou falar uma besteira aqui, mas é sério. Esse rapaz ia ter um encontro com outra pessoa lá na viagem, na Paraíba. E, do nada, ele tem essa vidência, né, de entidades e tal. Aparecem umas entidades lá no quarto dele. E ele falou assim, agora não. Eu vou me encontrar com fulano, eu não quero ficar sendo vigiado. Vai lá pro banheiro. Assim, e aí contou para mim, rindo pra caramba. Falou assim, pastor, essas entidades não param, né? Não me respeitam. Fulano ia subir lá pro meu quarto. E aí mandei pro banheiro me esperar. Falei, ninguém vai ficar vendo transar, não. Entendi, cara. É claro que a gente está rindo disso e brincando. Mas é preciso rir, brincar, levando isso a sério. Está na hora da gente humilhar o desejo de ser exaltado para aparecer diante de um olhar que só nos aprova, diante da adesão de um código que nos controla continuamente. E aí Jesus fecha essa história com o pior, falando para o dono da casa. Meu amigo, você chamou uma galera para puxar teu saco, não foi isso, não? Desculpa o português, mas é isso que ele está dizendo. Não foi isso. E a galera que pode retribuir você, né? Você chamou aqui, deu um banquete, aí essa galera vai lá e chama você depois, né? Aí a outra chama também, chama também, chama também. Também você é refém disso, meu camarada. Também você é refém desse
desse sistema de recompensa, em que a gente faz algo sempre visando algo ulterior que vai ser feito em nosso benefício, vai acontecer em nosso benefício. E o que é legal em Jesus é que ele diz que se esse camarada é o observador da lei, todo mundo quer sentar do lado desse cara, tem a autoridade de quem observa e reconhece. Não é isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, faz o seguinte, galera, na hora que você for dar um banquete, chama quem não pode retribuir. Age sem colocar em consideração qualquer possibilidade de recompensa. Em outras palavras. E aí ele bota um monte de gente do que a gente poderia chamar na época, não existia essa expressão, de classe social totalmente abjeta. Coxos, sabe? Que eram considerados amaldiçoados por Deus, diga-se de passagem. Sabe? Pobres. A pobreza era considerada a maldição de Deus para os sacerdotes do Templo de Jerusalém, por exemplo. A gente poderia falar assim, mulheres trans, sabe? Pessoas com HIV. Chama essa galera. Entendeu? Porque essas pessoas não vão poder te dar nada. O reconhecimento dessas pessoas não gera recompensa para ninguém. É uma relação cuja troca não se dá por sistemas de recompensa. Chama as prostitutas, aquelas lá que eu tenho entrevistado lá na Vila Mimosa, chama as prostitutas, aquelas pobres lá. Chama a Gláucia, que já falou para a gente, aquela prostituta. Não é isso? Chama para o banquete, mas não chama quem pode retribuir. Eu quero terminar exatamente com isso. Santo Agostinho, que é o dono da festa de hoje, o dia dele, disse certa vez que ainda que um cristão saiba que um ato seu pode proporcionar-lhe o céu, se ele não olha o próximo e olha o céu, ele perde o céu e perde o próximo. São Bernardo de Claraval escreveu um livro, século XII, sobre o amor a Deus, ou sobre o amor de Deus, tem duas traduções possíveis. Ele era estudioso de Santo Agostinho. E ele disse, então, que para a gente pensar os 4 graus do amor, degraus do amor, como ele dizia, é preciso pensar num grau que é extremamente estúpido para quem quer seguir Jesus, dizia ele. Amar o próximo interessado no inferno, interessado no paraíso e com medo do inferno. Ele dizia, quem ama o próximo com medo do inferno é covarde. Quem ama o próximo interessado no paraíso é mercenário. Um cristão ou uma cristã, quando amam, ainda que possam receber no céu, se pensar no céu, fechou a alma para ele. A gente está aqui para viver relações que não têm recompensa. A gente está aqui para viver relações que não têm essa relação de uso. A gente está aqui para viver relações que sejam fins em si mesmos. Por isso, a única coisa desse texto que não é um fim em si mesmo são os códigos religiosos. Nenhum código é um fim em si mesmo. Fim em si mesmo são as nossas relações, que elas valem por elas mesmas. Eu com a musa. Eu com a musa. Eu com a musa até de madrugada, porque ela está chorando porque perdeu o filho dela que ela amava e ainda ama. Se eu vou para o céu por isso, sei lá. Qual o rito, qual é a lei que justifica isso? Que se dane. A única observância que a gente deve fazer é se a grandeza das nossas relações relativiza os nossos códigos. E se quando nós nos relacionamos com quem quer que seja, a gente está interessado na retribuição ou a gente está interessado em estar com quem a gente ama. Por isso, disse Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. Que os códigos sejam meios, que os outros sejam fins, e que a gente não se junte à mesa com relações que só queiram recompensas. Amém.
Jata, desculpa, é um pouco de histeria por parte da sua noiva aqui, tá? Ela tá demais hoje. Vamos celebrar, mãezona? Aí, você tá vendo? É porque essa igreja aceita poliamor. Aí, você tá vendo, Jacle? A Cláudia agora tá dando em cima do Adriano. Falou que ele é pai de santo e pai de santo tem mais recompensa. Ela falou isso agora. Dá mais recompensa. Eu e mãe Viviane vamos celebrar nossa Eucaristia com as palavras da mãe Viviane, que depois dela eu tenho que me calar. De carinho, de bondade. Abençoe esse pão, corpo de Cristo, esse sangue de Cristo. Que o Senhor coloque em nossas bocas, entre pelas nossas bocas, e que a gente aprenda a nos valorizar, que a gente aprenda a sentar ao lado de pessoas por gratidão. Gratidão de ter aquelas pessoas ao nosso lado. Gratidão de poder estar aqui. Gratidão de poder servir. É o que eu peço. Amém. Por isso, venha todo mundo comer, beber, celebrar a vida para além dos créditos, débitos, para além das recompensas e para além dos códigos. Venham celebrar a vida que supera as nossas amarras. Tomai e comei, tomai e bebei, sangue e corpo daquele que nos ama e atravessa conosco desertos e cruzes para que a vida seja maior do que a morte. Vem todo mundo, vem comer e beber.
linda, que a teologia da libertação católica canta, né? Bonita dessa. Zona, coisa boa. Vou ver vocês, hein? Vocês estão aqui pertinho? Ó, todo mundo que quer doar 2.000 para cima, tá? Essa igreja é rica, gente. Vamos parar com essa bobeira. Tem Patrícia, dentista, contrato na prefeitura. Por quê? Quem quiser doar, esse é o momento. Nós já estamos quase no finzinho. Se você puder, né? Gente, qualquer coisa tem Pix, tá? Brincadeira. Doem quem quiser, o que puder. Esse é o nosso momento. E a gente sempre coloca, junto com esse dinheirinho, desse saquinho, como diz a Claudinha, o saquinho do propósito, a gente sempre coloca as pessoas que necessitam de uma oração especial, de ajuda, de auxílio, de mais força, de emprego, de comida. Né? Muita gente sofrendo na fome. Mais de 30 milhões no país. Né? A gente coloca como uma oferenda. Tá? Isso não tem isso. Não tem como. Tá. Então, 29,99 milhões. Então, tá. Gente, quem é que gostaria de colocar nomes junto com o dinheiro de pessoas que precisam das nossas orações? Robertinha, nossa grande amiga. Nossa Robertinha. Quem mais? Seu filho, sua mãe e a sua mãe, a Simone. Quem mais? Quem mais gostaria? A mãe da Clarice, né, que operou, ela não pôde vir hoje porque de novo teve que cuidar da mãe. A operação foi boa, mas ela agora vai ter um acompanhamento de quimioterapia e tudo mais. Né? José, nosso pastor, que está passando por um período aí de tratamento e está esperando vários exames. Mais alguém? Eu acredito que ela não Cristina. O processo dela. Assim como a nossa Gilda, que não pôde vir, ligada a isso também, por causa de um problema sério, ela tomou um golpe muito sério, ainda está, o banco está descontando, um lugar que ela nem tem conta, está descontando um dinheiro alto, bem alto, e agora saiu uma sentença da justiça, mas o banco ainda não foi avisado, então estão descontando, é um desconto alto, ela não pode viver sem esse dinheiro, então é uma coisa séria, ela está muito triste com isso. A nossa Gilda. Mais alguém? Mais algum nome? Bebê de Patrícia, que bate quase no teto. Meu bebê, a quinta-feira, vai começar o primeiro dia de aula na faculdade. E é aniversário dele, né? Na quarta? Quando é que é? É aniversário dele na quarta e na quinta-feira. Quinta-feira ele passou para o Instituto Federal. E é a Xona. É o antigo Cefetec. Eu já fui lá, já estive lá várias vezes. No Rio de Janeiro. É muito bom. Eles vão estudar juntos. Eles vão estudar juntos. Passou para lá e já está lá há um tempo já. Então é uma vida nova. Uma vida nova e aniversário dele, 19 anos. Muito bom. Vamos lá. Semana que vem nós temos Vitória, Aninha, Ana Luísa e o Theo, para eles virem aqui, a gente vai bater um parabéns para eles aqui. Né? Mas dia 5 é segunda-feira. Não vai bater no domingo, não? Grudado. Cara, aí o código aí. Aí esses códigos aí.
Entendi. A da Patrícia também, está chegando. Pena que eu não vou. Só a gente vê. Eu soube, a Roberta falou para mim. João Pedro entrou agora na UFRJ em Direito, ali no centro da cidade. Vai ser muito bom. Legal. Pedi pela minha mãe também. Amanhã estou indo lá visitá-la, participar de muitas consultas, ainda está meio doentinho. Legal? Então, vamos mentalizar. Aqui está um pouquinho do muito que a gente recebe. Isso aqui é o significado de que a Terra, a nossa fé, precisam de matéria, no sentido não materialista. A gente precisa de condições materiais para a vida ser digna. O dinheiro é um sinal disso. A gente agradece por isso. Temos apartamento, comida, bebida dentro de casa, amizades, relações concretas, sonhos, dores, superações. Tudo isso faz parte disso que a gente coloca nesse saquinho. E essas pessoas todas que a nossa fé cuida com muito amor. E nesse momento de ofertório, tudo isso seja contemplado. E que o Deus cuidado, esse grande nome de Deus, cuide do nosso caminho, cuide do caminho daquelas vidas que não têm onde dormir, não têm o que comer, das vidas discriminadas, das vidas violentadas, cujos lugares nós sabemos quais são, mas cujas dores sequer nós imaginamos como são. Nós te entregamos, Senhor, um pouquinho do muito que nós recebemos de Ti, daqueles meios que fazem a vida poder acontecer entre nós. Entregamos também vidas que amamos, que necessitam de cuidados, necessitam de empregos, necessitam de resoluções de questões jurídicas, necessitam de saúde, necessitam de atenção, de carinho, de ternura, de compreensão, de diálogo. Cuida dessas vidas. Cuida das outras vidas cujos nomes, às vezes, nós nem sabemos quais são. Aquelas vidas que nós encontramos toda semana no nosso trabalho com as pessoas em situação de rua, nas ruas. Das nossas amigas prostitutas, que fazem parte do nosso trabalho na Vila Mimosa. Cuida delas. Da comida, da bebida, da condições mais dignas de vida, da emprego, da segurança trabalhista, da 13º, da sonho, da força para lutar, da coragem. Cuida de todas essas vidas. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos terminar dando as mãos? Pedir para a mãe Viviane vir semana que vem, se ela puder falar para a gente, vai ser um grande privilégio. Vamos começar um novo mês. Aliás, mês da Bíblia, né, segundo o calendário católico, e a gente usa essa referência para poder meditar sobre essa literatura tão importante. Pergunta se as pessoas de casa estão ouvindo bem. A gente Não, já perguntei. isso, tá Já perguntei. Fazendo nosso círculo. Hã? Mãezinha, todo mundo aí, coisa bonita, hein? De mãos dadas, a gente diz que o pronome nós é mais forte. De que a cultura do eu e do tu, de que os narcisismos, eles não têm a palavra final. A vida é mais rica com as mãos dadas. A liberdade é maior na interdependência. Foi isso que Jesus de Nazaré nos ensinou na oração que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas, Ana, pede a bênção para a gente. Foi mês de Alvaluaê, né? Nosso grande pai da cura, da saúde. É isso, Marcelo?
ora como quiser, fala como quiser, mas pede a bênção pra gente. Um abraço, papai. Gente, deu para acompanhar aí? Érica, gostei do Pix. Era brincadeira, tá? Mas tem, pior que tem Pix mesmo. Mas a gente usa, geralmente, no início do mês, quem contribui para a questão do aluguel. Mas deu para ouvir? Todo mundo? A gente com esse aparelhinho novo, a gente conseguiu ouvir? Deu sim, deu sim. Bom, que bom, Érica. Uma boa semana para você, para a Solanginha, para a Ju, que está com a gente aqui, para o Jaclão, nosso reverendo Rodrigo. Prazer ter você aqui, irmãozão. E vamos marcar para você vir esse mês aqui, tá bom? Que aí é o mês lá da tradição católica da Bíblia. Geralmente a gente menciona algumas coisas, problematiza a questão da leitura bíblica. Se você puder vir falar para a gente, vai ser um prazer, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Aí, Rodrigo, depois eu entro em contato contigo.